Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. No domingo passado, enquanto eu ministrava a palavra de oferta, na verdade, enquanto eu preparava a palavra de oferta, eu li o capítulo 12 do Evangelho de João e Deus falou comigo neste livro e eu quero continuar falando sobre o capítulo 12 do Evangelho de João. Eu quero falar sobre planejar o futuro. Mas antes, fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas cabeças e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo. Te agradeço, ó Deus, por essa manhã. Agradeço, ó Deus, pelo privilégio de falar da Tua palavra, trazer o alimento para a Tua igreja. Te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando em nossos corações, que o Teu Espírito Santo traga clareza acerca dessa mensagem que será falada nesta manhã. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre futuro, sobre planejar o nosso futuro. Eu quero convidar todos os irmãos a abrir as Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Vamos ler dos versículos 24 ao 28. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 28. Eu vou utilizar a NAA, então se os irmãos não tiverem a NAA e quiser acompanhar aqui da projeção. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Planejando o futuro. A partir do momento que nascemos, é iniciado um cronômetro, né? E os dias vão passando. Os dias vão passando. Até que chega um dia e esse cronômetro ele é interrompido. E ali chega o nosso fim. No decorrer da vida, né, na infância, sonhamos logo em terminar o pré-primário, né, depois concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Quando vai aproximando ali os nossos 18 anos de idade, sonhamos, né, pelo menos nós homens, né, sonhamos com a carteira de motorista, não é assim? Né? Achamos que vamos ter a nossa liberdade e depois de um certo tempo sonhamos com um bom trabalho, um bom emprego, planejamos a nossa faculdade, ficamos doidos, né? Ansiosos para chegar ao fim daqueles estudos, planejamos o nosso casamento, né? E chega o nosso casamento, planejamos filhos, os filhos crescem, planejamos netos, os netos crescem, planejamos uma vida confortável, né? Muitos sonham com um sítio, né? Eu vou ter aquele sítio para eu chegar ao final de semana e eu descansar, eu vou chegar lá no sítio, vou fazer aquele caldo no meu fogão a lenha, né? Um sonho com aquela churrasqueira, né? Onde todo final de semana eu vou fazer aquela carne. Não é isso que muita gente sonha? Ou alguns sonham e planejam uma viagem, né? Alguns planejam
a aposentadoria, né? Quando eu aposentar, aí a minha vida vai ficar sossegada, aí eu vou ter o meu sítio, as crianças já vão estar grandes, né? A mulher já vai estar tranquila, vai eu e a minha esposa ali usufruir da nossa velhice ali no nosso sítio, né? Muita gente é assim, né? Usufruir de uma viagem, né? E a aposentadoria hoje está ficando difícil, né? Por causa do nosso INSS, né? Hoje eu nem sei como que está, para aposentar deve ser aos 70 anos, né? Quando você não estiver nem aguentando nada mais, aí você juntou aquilo ali, aí na sua velhice, às vezes não dá nem tanto para curtir, né? Não dá para curtir a velhice, ou não dá para curtir a aposentadoria, porque com o tempo a nossa saúde ela vai diminuindo, né? A nossa força física ela vai diminuindo, e muitas vezes não temos nem o que fazer com o que organizamos e com o que planejamos por toda a nossa vida. Então, a vida terrena, ela se resume mais ou menos nisso, né? O cronômetro ele está ativado. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Todos nós estamos na mesma fila. Só que essa é uma fila que ninguém quer furar, né? Mas uma hora a sua senha vai ser chamada lá, né? Muitas vezes, quando a gente está na fila, né, fila do almoço, se tem uma oportunidade, alguém te chama para ir lá na frente, às vezes você até quer furar essa fila. Mas a fila do final da vida, essa ninguém quer ultrapassar ela, ninguém quer furar. Se possível, eu quero ir até lá para o final da fila. Não, pode passar na minha frente. Se alguém quiser ir na minha frente aqui, pode passar. Mas por que nós temos essa perspectiva de vida? Dessa vida terrena, né? De conquistar, de lutar, aquela ânsia, né, de buscar cada dia mais, de buscar a nossa felicidade, buscar o prazer terreno, né? Será que isso tem a ver com a falta de confiança no amanhã? Talvez estejamos ansiosos, preocupados com o que ainda vai acontecer, né? Será que nós estamos preocupados demais com o nosso futuro, né? O que será do meu amanhã? O que será do depois do amanhã? O que será da minha velhice? Será que eu vou ter condições de manter a minha saúde? Será que eu vou ter condição de manter uma casa, um local para eu morar? Será que eu vou ter condição de manter o meu carro? Será que eu vou ter condição de manter o meu alimento? E estamos preocupados demais com o dia de amanhã. Esse é o plano que temos feito para o nosso futuro. Mas se voltarmos ao que lemos lá no capítulo 12, agora há pouco, no versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. O que nós precisamos entender é que a nossa vida não acaba neste tempo. Jesus, ele nos proporcionou isso na cruz. Ele falou que ele estava angustiado, mas ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com o futuro. E o futuro é a eternidade ao lado do Pai. O nosso plano de vida, ele não deve ser para este tempo. Nós não podemos e não devemos nos preocupar com o amanhã. Até porque você não sabe o horário ou o tempo que o seu cronômetro será interrompido. Pode ser que ele seja interrompido quando você tiver 100 anos, mas pode ser que ele seja interrompido aos 20 anos de idade, aos 30, aos 40, aos 50. O que é certo é, estamos gastando as nossas vidas. É igual um sapato quando você compra, né? Você começa a andar com ele, ele está sendo gasto, vai chegar uma hora que ele vai
ter um fim. A nossa vida é a mesma coisa. A partir do momento que nascemos, foi iniciado o cronômetro. E chegará o tempo que este cronômetro será interrompido. Se estamos preocupados com este tempo, como falado lá no Evangelho de João, estamos perdendo a nossa vida. Se estamos preocupados ou atentos, planejando o nosso futuro, enxergando que o nosso futuro é a eternidade ao lado de Deus, estamos ganhando as nossas vidas. Planejar o futuro não é para esse tempo. Quando eu falo de planejar o futuro, eu estou falando de planejar o futuro ao lado de Deus. Eu estou falando de um futuro eterno. Precisamos começar a planejar o nosso futuro, enxergando que a nossa vida ela não acaba aqui. O final, na verdade, é o começo, porque Jesus, ele abriu a mão de nossas vidas, abriu a mão de sua vida, para que nós pudéssemos viver a nossa vida eterna. Ele venceu a morte. Nós vamos vencer a morte, através do sacrifício dele. Se formos ler o relato do capítulo 12 do Evangelho de João, eu entendo que este relato do capítulo 12, ele deu início, eu vou falar de cronômetro novamente, ele deu início ao contador do final do ministério de Jesus Cristo. Porque Jesus ele estava pregando para os judeus não estavam recebendo essa mensagem, eles não estavam compreendendo essa mensagem, até que os gregos, os gentios, nós, vendo sobre Jesus Cristo, eles procuram os discípulos de Jesus e falam: eu quero estar com o Mestre, eu quero ver o Mestre. Enquanto os judeus, se você for abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38, eles procuram Jesus para falar: eu quero ver os seus sinais, eu quero ver o que você pode fazer, eu quero que você mostre o que você tem a me oferecer. E os gregos não: eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Eles já compreenderam o que Jesus poderia nos oferecer. A verdadeira vida é entregar a nossa vida para a obra. Nós estamos falando aqui de discipulado. Você quer dar um sentido para o seu futuro? Gaste a sua vida com essa obra. Gaste a sua vida com a proclamação do Evangelho. Gaste a sua vida com quem gastou a vida dele com você. Obviamente que eu não estou falando apenas de salvação. A sua salvação ela já foi garantida lá na cruz. Mas enquanto não chega o grande dia, enquanto não chega o arrebatamento da igreja, qual é o sentido que você vai dar para a sua vida? As coisas terrenas verdadeiramente não nos traz felicidade. Nós enjoamos de tudo. Viagem vai te cansar. Tudo que você tem conquistado vai te cansar. O grande detalhe é que nós nos acostumamos com tudo. Nós acostumamos. Eu moro perto de uma linha de trem. O pessoal vai lá me visitar, às vezes o trem está passando, ouve aquele barulho, não, esse barulho deve incomodar. Eu nem sei o horário que passa o trem lá. Por quê? Porque eu já me acostumei com aquilo ali para mim é normal. Nós temos a mania, ou somos feitos para esquecer as coisas. Então, aquilo que você está buscando, planejando o seu futuro para este tempo presente, não será suficiente para trazer a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade, ela vem do Senhor. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer
Ele não está nas coisas terrenas, ele está na habitação do Espírito Santo em nossos corações. Essa verdadeira felicidade ninguém pode compreender, o mundo não compreende. Vemos aí pessoas com grandes posses que conquistaram o mundo, conquistaram fama, conquistaram dinheiro, prestígio, desistindo de suas próprias vidas. Por quê? Porque a felicidade ela não está na vida terrena. O sábio Salomão fala em Eclesiastes que ele está cansado dessa vida, ele acostumou com essa vida, que essa vida é ilusão. Ele falou que você buscar os prazeres dessa vida é correr atrás do vento. É possível correr atrás do vento? Não é. Percebam que essa mensagem é para nos despertar e dar um sentido para este tempo, para o que estamos fazendo com as nossas vidas. Essa mensagem é para trazer sentido para o nosso futuro. Não temos como resolver os males deste mundo. Na verdade, nós temos sim, né? Nós podemos tirar aqueles que estão perdidos e trazer essa perspectiva de vida eterna, essa possibilidade real de vida eterna, essa possibilidade real. A nossa aposentadoria é o céu. Mansão. Quem são essas mansões aí? No Instagram aparece nos rios, aquelas mansões de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, né? Aquelas mansões suntuosas, né? Que negócio, assim, é até difícil de acreditar. Casa com banheiros de 200 metros quadrados. Isso aí não chega nem perto do céu. Isso aí não chega nem perto do que Deus preparou para vocês, e que está preparando para nós. Eu estou falando de rua de ouro. Eu já vi um pregador falando, no ouro a gente vai pisar nele lá, para você ter uma ideia, né? Mas o mais valioso que isso é estar na presença de Deus por toda a eternidade. Lá nós não vamos ter percepção de tempo, o cronômetro lá vai ser tirado. Eternidade é aquilo que não tem fim. O nosso futuro será grandioso e não terá fim. Sabe quando nós estamos fazendo uma coisa prazerosa e está quase chegando, eu vou dar o exemplo da viagem aqui, quando está quase chegando no final da viagem, que pena, eu vou voltar para a minha realidade. Nossa, eu vou voltar à vida real de trabalhador. Lá no céu você vai estar glorificando a Deus e isso não vai acabar. Está prazeroso, você está sentindo a presença de Deus e você não precisa se preocupar, porque não acaba, porque não tem fim, porque lá não tem um cronômetro. Lá serão todos os dias declarando que Ele é santo, declarando que Ele é poderoso. Lá não vai ter dor, lá não vai ter ansiedade, lá não vai ter medo, não vai ter insegurança. Não vai ter doença. Esse é o futuro que nos espera, essa é a nossa aposentadoria. Isso é grandioso. Talvez neste tempo você esteja levando uma vida que minha vida não está boa, Deus. As coisas não estão saindo do jeito que eu estou planejando, está difícil, está doendo. Nada dá certo, as pessoas não me consideram. Né? Eu estou com problema no casamento, eu estou com problema com o filho, eu estou com problema no trabalho, eu estou com problema na igreja, eu estou com um monte de problema. Lá não vai ter nada disso. Lá vai ser tudo resolvido. Por quê? Porque no momento em que Jesus ele sentiu-se angustiado, ele não pediu o Pai para livrá-lo dessa angústia. Ele aceitou levar as nossas dores sobre ele. A punição foi sobre ele, já não existe mais dor. Já não existe mais dificuldade. Ele foi lá e pagou tudo. O que nos cabe agora
é gastar a nossa vida com Ele. Porque se gastarmos a nossa vida neste tempo, nós vamos ganhá-la na eternidade. É perder para ganhar, né? É servir a Cristo. No capítulo 26 fala: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Seguir a Cristo envolve serviço, envolve submissão. Quando estamos falando de reino, é tudo diferente. O mundo prega que você deve levar vantagem, o mundo prega que você deve prosperar, o mundo prega que você deve mostrar-se bem, você deve se mostrar resolvido. Mas no reino dos céus não precisa de nada disso. O nosso Deus, Ele não está preocupado com o que você veste, com o que você tem. Ele não está preocupado com nada disso. Lá no céu, nós vamos poder usufruir verdadeiramente de coisas valiosas. Lá nós vamos ver o que é realmente valioso. Glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Nos versículos 27 e 28, agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? As palavras de Jesus, sentindo-se angustiado. Pai, me livra disso? Não, porque foi para esse propósito. Foi precisamente para esse propósito que eu vim a essa hora. Está difícil? Está sofrendo? Não pede para Deus te livrar disso, não. Permita-se gastar para o Evangelho. Porque a recompensa, ela não será neste tempo. A recompensa, ela será nos céus. Essa recompensa será na eternidade. Será tão lindo. Não podemos imaginar o que Deus tem preparado. Não podemos imaginar o que nos espera. É algo maravilhoso. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei o teu nome e vou glorificar a si mesmo. Nós temos algumas opções: perder a nossa vida neste tempo, mas ganhar a nossa eternidade. Ou ganhar a nossa vida neste tempo, ou perder a nossa eternidade. Preservar a vida neste tempo, ou preservar a nossa eternidade. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Nós vamos servir a nós mesmos, os nossos caprichos, as nossas vaidades, ser egoístas com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, ou nós vamos servir a Cristo? Nós vamos servir ao reino, investir na nossa previdência eterna, né? Porque tem a previdência que está cada vez diminuindo o salário, mas na previdência o seu salário aumenta, a recompensa ela aumenta. Aí eu estou falando de galardão, né? Porque para efeito de salvação, o nosso problema ele já foi resolvido na cruz. Mas quando entregamos a nossa vida para Deus, as nossas obras elas também serão julgadas. E o nosso galardão ele só aumentará. Glorificar a Deus em todas as circunstâncias. A preocupação de Jesus naquele momento, ela não era enaltecer o seu nome como Salvador. Ele não estava preocupado com o que achariam deles. Se lermos o Evangelho de João, no capítulo 12 do início, Jesus ele foi num jumentinho, né? A entrada triunfal dele foi em um jumentinho.
Jesus ele frustrou os judeus justamente porque ele veio para demonstrar que não eram as riquezas que importavam. Ele frustrou os planos porque ele não veio para brigar, enfrentar o Império Romano, como os judeus esperavam, aquele rei poderoso, super-herói. Não, na verdade ele foi super-herói, mas ele foi super-herói entregando a sua vida, dando demonstrações. Ele veio para confundir esse mundo. Como disse o pastor Moisés algumas mensagens atrás, ele veio para bugar o sistema. Então, ele não veio para trazer glória para si mesmo, ele veio para trazer glórias para Deus. A nossa vida, a nossa entrega, ela não pode ser para exaltar a nós mesmos. Se está exaltando a você, tem alguma coisa errada, pastor Ismael. O nome de Deus precisa ser exaltado. O que precisamos é pedir a Deus: Pai, manifeste a tua glória em minha vida. Que as minhas ações glorifiquem o teu nome. Que as pessoas que estão olhando para mim vejam Deus, não vejam o Davidson. Ser discípulo é isso. Jesus ele está nos dando um grande privilégio. Essa mensagem, ela nos convida a participarmos da morte de Cristo. Ela nos convida a morrer com Cristo. Deixo claro que não é prefeito de salvação, mas ela nos convida a morrer para este mundo. Ela nos convida a não preocupar com o dia de amanhã. Ela nos convida a confiar que o nosso amanhã é a eternidade ao lado do Pai. Jesus está nos chamando para sermos um discípulos comprometidos com a sua glória, comprometidos com a sua mensagem, comprometidos com a mensagem do Evangelho, que é a mensagem que traz salvação, que é a mensagem que traz solução para esse mundo. A maioria das situações, ou algumas situações que estamos vivendo, não podem ser resolvidas neste tempo, mas elas serão resolvidas na eternidade. Elas serão resolvidas na eternidade. O que Jesus na cruz, para concluir, estava dizendo é: eu estou abrindo mão da minha vida por vocês. Essa foi uma das mensagens de Jesus. Eu estou entregando a minha vida. Se eu estou angustiado, se eu estou triste, se eu estou sentindo o peso dessa responsabilidade, eu não me importo. Eu não estou preocupado com isso. O mais importante é que o nome do meu Pai seja glorificado. O mais importante é que sejamos salvos. Quando você entregar a sua vida para ser gasta, quando você opta por perder a sua vida pelo Evangelho, você está proporcionando que outros possam viver essa realidade. Você está permitindo que essa mensagem do Evangelho alcance outras pessoas. Os grandes mártires, né, aqueles discípulos que foram martirizados, eles compreenderam essa mensagem do Evangelho de João. Eles viram, eles presenciaram Jesus entregando a sua vida, gastando a sua vida com nós, e eles entenderam, conosco, e eles entenderam que eles também precisariam gastar a sua vida
a favor do reino. Nesta manhã, eu convido toda a igreja a refletir sobre isso. Como temos gastado a nossa vida? Como temos planejado o nosso futuro? O seu futuro, você está preocupado, no plano do seu futuro, você está preocupado com este tempo presente? Você está achando que você tem só essa vida? Que quando o seu cronômetro for interrompido, você tem somente essa vida? Não. O seu cronômetro ainda pode ser interrompido. Mas chegará o grande dia que ressuscitaremos todos juntos e usufruiremos da eternidade. Podemos gastar essa vida, podemos perder essa vida. Pode ser que algumas coisas não dê certo neste tempo, mas a cruz garantiu que tudo dê certo no tempo futuro. O nosso plano, o nosso projeto para o futuro, ele precisa ser a eternidade. Isso é real. Isso vai acontecer. Não tem risco de uma mudança política mudar as regras, não. A regra é que o pecado ele precisava ser punido. A regra é que não podíamos pecar. O plano inicial era esse, de eternidade. Mas o segundo Adão, ele foi lá e cumpriu o plano, o nosso plano. Ele foi lá e morreu por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim e por você. O meu convite é a sermos discípulos dele. O meu convite é sermos igual a ele, sermos parecidos com ele, fazer o que ele fez. É gastar a nossa vida, é abrir mão de uma ofensa, é abrir mão de um insulto, é abrir mão de um tempo de descanso, sabendo que o nosso tempo nessa vida, ele é muito pequeno diante de algo que não tem fim. A nossa vida, ela não tem fim. Ela será na eternidade ao lado do Pai. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo. Te louvo pela tua graça. Obrigado, Jesus, por fazer aquilo que eu não poderia fazer na cruz. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós naquele momento de angústia. Obrigado, Jesus, por permitir gastar a sua vida em nosso favor. Pai, que o teu Espírito Santo adentre em nossos corações, nos trazendo essa consciência, nos aquecendo, nos direcionando a fazermos o mesmo. Pai, que possamos ter a consciência que gastar a nossa vida neste tempo é ganhá-la na eternidade. Que possamos ter a consciência que ganhar a nossa vida neste tempo é perdê-la na eternidade. Que possamos fazer as escolhas corretas. Coloque em nosso coração amor por essa obra, amor pelo teu evangelho, amor por pessoas. Ajude-nos, ó Pai, a nos tornarmos discípulos melhores. Ajude-nos, ó Pai, a refletir a tua glória. Ajude-nos, ó Pai, a sermos os discípulos deste tempo. Ajude-nos, ó Pai, a sermos a voz, a sermos a mensagem do evangelho neste tempo. Pai, capacita-nos, encha-nos de dons espirituais, encha-nos de dons ministeriais, mas não para trazer glória para nós, mas é para trazer glórias para o teu nome, para glorificar o teu nome. Te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de ser um discípulo, de sermos discípulos. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de gastar a minha vida, de gastar a nossa vida
para o teu reino. Obrigado, ó Deus, pela eternidade ao teu lado. Em nome de Jesus.